Spectros traz até nós suspense sobrenatural, uma história de folclore que mistura com fantasia japonesa. Tudo isso acontece em um bairro brasileiro. E é sobre essa série que eu quero discutir um pouco hoje com vocês. Mas antes de entrarmos mais a fundo nessa aventura, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. Spectro é uma produção original da Netflix que lançou em fevereiro de 2020. Como eu disse pra vocês no começo desse vídeo, esta série gira em torno de um bairro brasileiro, o bairro Liberdade, que se localiza em São Paulo. Nessa série nós teremos 5 adolescentes que irão se envolver com acontecimentos sobrenaturais e um suspense que gira em torno desse bairro, que são eles: Pardal, Carla, Mila, Zeca e Léo. O que acontece, gente? Eles acidentalmente acabam entrando nesse mundo sobrenatural e coisas estranhas começam a acontecer. O que são essas coisas estranhas? Pessoas mortas que já morreram há muitos anos estão aparecendo e querem vingança sobre o que aconteceu no passado. Então eles percebem que existe alguém que está mexendo com coisas que não deveria estar, trazendo os mortos de volta à vida. A princípio, gente, quando eu comecei a ver essa série, pra ser bem sincera, a princípio, quando eu vi essa série no catálogo da Netflix, ela nos transmite muito como se fosse uma produção americana. E quando eu vi que era uma produção brasileira, eu achei muito legal isso, porque é assim, a primeira vez que eu vejo uma produção brasileira. Não tô dizendo que os outros produções não sejam boas, gente, isso é o que eu tô dizendo. No meu ponto de vista, é a primeira vez que eu vejo uma produção que trabalhe esse estilo. Talvez existam outras, mas que eu não conheço. Mas, deixando claro, as produções brasileiras são boas, tá? Isso que fique claro. Então, assim, quando eu comecei a assistir a série Spectros, eu achei a princípio que ela fosse uma produção americana. Ela tem esse estilo americano, o nome dela, ela te chama a atenção por isso. Mas aí, quando você começa a ver, é uma história brasileira, é uma produção brasileira, que vai nos envolvendo com a história do bairro da Liberdade de São Paulo e contando vários folclores daquele lugar, misturando com histórias de fantasmas japonês. Então eu acho que isso que é o mais interessante de tudo nessa série. Você começa a acompanhar, a conhecer a história do bairro da Liberdade, certas histórias que aconteceram, coisas que aconteceram no passado, e vai se misturando, mesclando com todo esse mistério japonês. A princípio, quando a série começa a andar, assim, quando você começa a assistir a série, pessoal, parece ser algo assim bastante decepcionante e chato, que não tem nada de sobrenatural e suspense. Mas com o tempo você vai conhecendo toda a história. Na verdade, o começo da série, você pega ela, na verdade você está vendo um casal japonês que está fugindo de alguma coisa. Então, assim, parece que é uma produção além da brasileira, e algumas pessoas podem acabar se decepcionando em relação a isso. Deixaram uma coisa muito americanizada, Spectros, e saiu um pouco do que é realmente uma produção brasileira. Eu não acho isso, gente. Eu acho que Spectros deu uma visão diferente do que poderia ser uma produção brasileira. Ok, realmente ela ficou bastante americanizada, mas trouxe uma visão diferente, porque normalmente uma série brasileira trabalha muito aquela questão de dramalhão, daquela pessoa que está sofrendo, que passou uma vida inteira sofrendo e alcançou o alto, o poder e tudo. Então nesse quesito ela trabalha de um jeito diferente, apesar de muitas das séries americanas também trabalharem isso, mas de um jeito um pouco mais diferente, realmente trabalhando aquele suspense americano. Sim, é claro, nós temos ainda aquele drama de cada personagem, em que o Pardal, ele tem que dar um jeito de sobreviver e cuidar do irmão Léo sozinho, em que a Mila tem problemas com o pai
dela, em que a Carla também tem problemas com a mãe, o Zeca, em que ninguém dá atenção a esse jovem, que todo mundo não acredita nele, que ele acha que ele não vai ser nada. Então nós temos sim esse drama que normalmente vemos em novelas, normalmente vemos em uma produção brasileira. Então não dá pra se dizer realmente que Spectro seja uma coisa totalmente voltada para uma produção que parece muito americanizada. Não, eu acho que fez uma mescla, eu acho que podia ser uma mistura de duas produções que ficou bacana. Então, em alguns momentos você realmente vai achar, é um porre porque tá muito parada. Realmente a série, ela tem aquele desenvolvimento parado mesmo, mas para poder desenvolver todo aquele suspense do que aconteceu, que colocou os jovens naquele mundo sobrenatural. Mas em momentos ela vai ter, vamos dizer assim, nossa, não uma ação, mas vai ter aquela ação bacana em que você vai querer, por que tá acontecendo isso? Por que estão trazendo os mortos de volta à vida? Então tem toda essa mistura e eu acho que é isso que vale a pena em Spectros. Como eu disse pra vocês, ela tem também uma questão de drama. Na verdade, ela trabalha bastante essa parte de drama. E como eu acho que vocês já perceberam que eu não sou muito fã disso, e em certos momentos ela se torna chata por focar tanto no drama do personagem, que o personagem está sofrendo por algo, que acaba desanimando um pouco. O mesmo caso da questão da série Typewriter. Ela me parece que sai do foco. Ok, é legal, bacana essa questão de ter um desenvolvimento do personagem para você conhecer melhor o personagem, mas também acaba saindo dessa linha do que nos é apresentado. Quando você começa a ver o que está escrito na Netflix, ela nos é apresentada que Spectros é uma série sobrenatural e suspense que vai misturar aquele que os mortos estão voltando à vida e eles precisam desvendar isso. E daí quando você começa a ver, ele é entregue um drama do personagem que ele tá passando e tudo. Isso então atrapalha um pouco, no meu ponto de vista, gente, entendam isso. No meu ponto de vista, atrapalha um pouco essa questão de sair da linha de desenvolvimento da série. Mas o que é bom é que você conhece melhor o personagem, você conhece por que o personagem tá passando por isso e por que ele acaba caindo nessa mistura, nessa questão, nesse mundo sobrenatural. Eu acho que de tudo da série Spectros, que eu acho que o que é mais bacana e interessante na série é justamente a questão de trabalhar o folclore do bairro da Liberdade. Eu acho que de tudo é o que mais ganha, vamos dizer assim, a atenção do telespectador, porque você conhece melhor o bairro da Liberdade, você conhece algumas histórias que aconteceram nesse bairro, coisas históricas que realmente liga onde tem a maior comunidade japonesa lá em São Paulo. Então eu acho que isso torna ainda uma coisa mais incrível, chama muito mais a atenção do espectador se ele gosta, quer conhecer, vamos dizer assim, conhecer partes históricas que existem no Brasil, fala um pouco sobre o folclore nesse bairro. Por outro lado, nós também acabamos entrando daí num mundo sobrenatural japonês. Se você não é fã desse tipo de coisa, talvez não se interesse muito pela série, porque realmente ele vai nos levar a fundo a contos de fantasmas, vamos assim dizer, contos japoneses, contando a história de uma princesa em que está aprisionada naquele mundo, em que querem as cinzas dela para fazerem algo pior do que apenas trazer os mortos de volta à vida. Então você vai para um conto japonês também nessa história. Então nós temos aquele folclore do bairro da Liberdade, conhecendo a história um pouco do bairro da Liberdade, e nós temos daí essa questão de contos japoneses que vão se entrelaçar e parece que como se tudo fizesse parte de um único mundo. No meu ponto de vista, dá a entender isso, gente, que tudo faz parte de um único mundo, o folclore e os contos japoneses. Pelo que dá pra ver no final da série, ela vai ter sim uma segunda temporada. Eu não sei se ela ainda foi bem recebida pelo público, porque muita gente questionou essa questão de que transformaram uma série brasileira muito americanizada. Eu acho que ficou uma produção legal, bacana, porque não ficou 100% americanizada. Ela sim dá a sensação de que é uma produção americana, mas
é uma produção brasileira que mostra um ponto de vista diferente, além daqueles que a gente está normalmente acostumado de novelas e filmes. Então, assim, eu acho que fica bacana, eu espero que tenha uma continuação, que eles trabalhem melhor um pouco essa questão dos personagens, diminuir um pouco talvez o drama, porque, não sei, no meu ponto de vista, se você está dizendo que é uma série sobrenatural e de suspense, não ir tão a fundo num drama e bater muito nessa tecla de drama, que eu acho que estraga um pouco. A propósito, gente, essa série de sobrenatural, o que tem é essa questão de trazer os mortos de volta à vida. Nada além disso. Então, exatamente como Typewriter, não é uma coisa assustadora, não é uma coisa sombria, é mais a questão do suspense também. De você querer entender o que tá acontecendo com essa questão dos mortos estarem voltando à vida, por que querem vingança e tudo. É mais realmente, eu acho que vale bem mais por essa questão do suspense do que pelo sobrenatural. E essa parte, vamos assim dizer, de trabalhar a história do bairro da Liberdade com contos japoneses. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu Spectros, o que você achou? Ou você, quando foi assistir essa série, você achava que era uma produção americana e ficou surpreso com ser uma produção brasileira? O que você achou desse desenvolvimento, de trabalhar a questão do folclore, da história do bairro da Liberdade, misturado com contos japoneses? Comenta aqui embaixo ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixe agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!